Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornarão a vir mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te na verdade mensageiros que te disseram: Tem de entregar-me a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a essas horas enviar-te-ei os meus servos que esquadrilharão a tua casa e a casa dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e lhe disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minhas pratas, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciões e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvidos, nem os consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizia ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essas respostas. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: Faça-me os deuses como lhe aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse-lhes: Não se gabe quem se cinge, como aquele que, vitorioso, se distingue. Tendo Ben-Hadad ouvido essas respostas, quando bebiam ele e os reis da tenda, disse aos seus servos: Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. E eis que o profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Pois hoje o entreguei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos moços do chefe da província. Diz: Quem começará a peleja? Ele disse: Tu. Respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 230. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: Saíram uns homens de Samaria. Ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e os exércitos que o seguiam. E eles feriram cada um ao homem que lhe se opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai ser forte, considera o que vês a de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejaremos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que eles. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número, em que perdestes com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Descorrido o ano, Ben-Hadad passou a revista aos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel, e passou a revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios lhe disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns de frente dos outros,
Ao 7º dia travou-se a batalha. Os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Feca. Entraram na cidade e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram a seus servos: eis que temos ouvido que os reis de casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, pano de saco sobre os lombos e cordas sobre a cabeça, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupe minha vida. Disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por presságio. Valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo então. Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad lhe disse: as cidades com que meu pai tomou a teu pai, eu a tus restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com que ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo, e ele disse: visto que não obedece à voz do Senhor, és que, te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. E ele esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado como uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja quando, voltando-me, um companheiro me trouxe um homem e me disse: vigia este homem. Se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciastes. Então se apressou e tirou a venda de sobre os olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que o havia condenado? A tua vida será em lugar da tua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.